E aí galera, vamos bater um papo hoje sobre independência do Brasil! Ê, Brasil, Brasil, Brasil! Brasil! Ê, ha! Independência do Brasil, com certeza vocês já ouviram falar de muitas histórias, né? Sobre a independência do Brasil. E qual é a imagem que vocês lembram da independência do Brasil? A imagem primeira que vem à cabeça é aquela imagem, não é? Qual imagem que é? Dom Pedro em seu cavalo, gritando: independência ou morte! Será que foi assim? Será que foi assim com seu cavalo roxo? Não! Provavelmente não. A independência do Brasil não surge simplesmente da boa vontade de Dom Pedro e de mais ninguém. A independência do Brasil surge de uma série de fatores que a gente vai ver agora nesse pequeno bate-papo aqui da processo de independência do Brasil. Bom, a gente tem que analisar aqui, nós temos uma colônia, né? O Brasil colônia, ou América Portuguesa, o termo mais exato para a gente falar sobre o Brasil colônia. O que estava acontecendo na América Portuguesa e o que estava acontecendo lá em Portugal para que se chegasse ao momento em que Dom Pedro, descendo com sua mula para a casa da sua amante, a Domitila, resolvesse gritar independência ou morte. E a galera fosse todo mundo atrás, né? Por quê? O que acontecia aqui? Bom, em Minas Gerais, em todo o Brasil, na verdade, acontecia várias revoltas da elite brasileira contra a coroa portuguesa. Por quê? Altos impostos. Uma das mais conhecidas é a Conjuração Baiana. Não, Baiana não. Primeiro a Baiana, depois. Primeiro a Conjuração Mineira. A Baiana vem depois, que os baianos são bem lento e eles demoram um pouquinho para chegar. Então primeiro a Conjuração Mineira, uai. O que é esse trem? Esse trem é a revolta do pão de queijo. Os mineiros, muito ali sossegado, né? Que era a base econômica brasileira, onde se retirava praticamente todos os minérios, ouro e prata do Brasil, muito rico. Eles resolvem fazer uma revolta. Por quê? Porque os ricos, a elite mineira, estava pagando muitos impostos para a coroa portuguesa. E eles não estavam nem um pouco satisfeitos por isso. Por quê? Eu fico satisfeito em pagar imposto? Não. Você fica? Provavelmente não. Se você fica, você é meio lesado da cabeça, né? Mas eles estavam a fim de não pagar mais impostos. A Conjuração Mineira, portanto, ela é uma revolta da elite mineira. Aqueles que têm dinheiro, aqueles que têm estudo, aqueles que têm formação ideológica lá na Europa. Por quê? A elite, os filhos da elite mineira, eles vão estudar na Europa. Isso aqui é muito importante, né? Eles vão fazer os seus cursinhos lá de direito, de medicina, cursinhos barrela aí, em vez de virar professor, não. Eles vão fazer medicina e direito nas universidades europeias. E lá eles entram em contato com as ideias iluministas, né, que surgiram ali na França, na Inglaterra, mas se popularizaram na França e que vai ser uma das responsáveis pela Revolução Francesa. Esses garotos, depois da balada, da boemia, de fumar vários charutos nos botecos lá, eles voltam para o Brasil com essas ideias iluministas, né? E eles resolvem, então, chegando numa colônia completamente religiosa, completamente moralista, e eles veem que na Europa já se tem a ideia de república e não mais de império. Então eles resolvem acabar com esse império que cobra altas taxas de impostos, não é? Então a Conjuração Mineira, a Conjuração do Pão de Queijo, ela é a favor de uma república, ela é contra as altas taxas, os altos impostos da coroa portuguesa. E é uma revolta da elite, ou seja, eles querem apenas uma mudança econômica. Então eles querem formar um país mineiro, transformar Minas num país, o resto da colônia portuguesa que se resolva por si só, que se lasque. Então eles resolvem fazer a Conjuração Baiana. E existe um momento exato para isso, a derrama. A derrama é o momento em que a coroa portuguesa cobra todos os impostos atrasados, né, de determinadas cidades. E lá em Vila Rica, é uma cidade muito rica, como o próprio nome diz, uma vila rica, senão seria cidade rica, né? Uma vila muito rica, chegaria o momento da derrama, onde o coroa portuguesa chegaria metendo o pé na porta para cobrar esses impostos. E os conjurados resolvem fazer o seguinte plano: vamos esperar então
o momento da derrama, porque a população em geral estará enraivecida, e a gente bota em ação o plano da ideia de transformar Minas Gerais num estado, numa república independente de toda a colônia, independente da coroa portuguesa. Isso estava tudo certo nos planos ali. Quando de repente mudam-se os planos, porque a coroa portuguesa acaba não fazendo a derrama, não fazendo a cobrança de impostos. Isso já dá uma acalmada nos ânimos ali, né? Mas o plano dos conjurados mineiros segue em frente, né? Entre um pão de queijo e outro, né? Um queijinho Minas, goiabada e outras coisas, eles planejavam fundar a República Mineira. Liberdade, né? Liberdade, ideias iluministas, razão, anti-absolutismo. Mas, como na história de Jesus Cristo, vejam isso, não é? Porque, já perceberam como é parecido Tiradentes com Jesus Cristo? Cabelos compridos, barbudo, vestidão branco, não é? E Jesus Cristo, não. Tiradentes é traído por um dos conjurados, que entrega o plano à coroa portuguesa, e o que acontece no final? O exército, a guarda real, pega todos os conjurados, prende, julga e condena. Total, fim das contas, a conjuração mineira não dá certo. 11 condenados à morte, 11 condenados à morte. Dos 11 condenados, apenas um realmente vai morto, porque os outros faziam parte da elite, né? É quase um mensalão, né? O julgamento do mensalão. Um só vai morto, vai morrer. Quem é? Tiradentes. Tiradentes então morre, né? É pego como bode expiatório. Eu não tenho nenhuma corda aqui para fazer a morte de Tiradentes, mas ele morreu. Você sabe disso, ele morreu. E depois de muito tempo, ele vai virar o herói nacional. Então essa é a primeira revolta importante no contexto brasileiro, da colônia. Nós temos uma outra revolta importante, que é a Conjuração Baiana. A Conjuração Baiana, devagar como o baiano eles resolvem fazer uma revolução também. Mas a revolução ao som de Dorival Caymmi. E eles vão ali no balanço, no axé, segura o tchan, abarre o tchan, e resolvem fazer a Conjuração Baiana. Mas não dá certo. Também são reprimidos pelo governo e todo mundo morto. Os que não são mortos são exilados para a África. Mas a Conjuração Mineira e a Conjuração Baiana, eles têm uma diferença básica. As duas são feitas pela elite, mas a Conjuração Baiana é feita pela elite e pelo povo. Portanto, ela tem uma influência muito mais da Revolução Francesa do que a Conjuração Mineira. Então, a Conjuração Baiana, ela tem o ideal de acabar com as classes sociais, acabar com os preconceitos raciais, né? Então, ela tem um viés muito mais revolucionário francês, inclusive com a participação maciça da maçonaria no Brasil. Mas, infelizmente, essa revolução, ela perde, não dá certo. Esse é o contexto, então, dentro da América Portuguesa, com várias revoltas. Essas são só duas das mais importantes que a gente vai dizer aqui. E em Portugal, o que acontecia lá na Europa? Na Europa está acontecendo a chamada Era Napoleônica, ou seja, Napoleão Bonaparte, aquele que está em todos os filmes de maluco, né? Todo maluco acha que é Napoleão Bonaparte, não sei porquê, um baixinho chato, fedorento, que não tomava banho, francês, né? Ele era um general fantástico, né? Ganhava todas as guerras, não sei como, com aquele tamanho, né? Não sei como é que ele subia no cavalo, o cavalo era 3 metros maior do que ele, mas mesmo assim, o exército napoleônico, o exército francês era fantástico, ele podia dominar toda a Europa e era isso que estava acontecendo. Mas, além dos territórios ali em volta que ele tinha dominado, ele tinha vontade tremenda de dominar a Inglaterra, aquela ilha, né? Onde fica a rainha. Tem a rainha até hoje lá fazendo não sei o que, tá quase parecendo uma múmia do Egito, mas ela continua lá. Então, Napoleão queria dominar a Inglaterra, na verdade. E como não tinha como chegar até a Inglaterra, porque se vocês sabem, a Inglaterra, a Grã-Bretanha é uma ilha, né? Tá na Europa, tá? Mas é uma ilha. Não tem como chegar a nado, tem, mas é muito serviço. Não tem como chegar de carro, não tinha avião na época. Então, como Napoleão faria
para invadir a Europa? A Europa não, a Grã-Bretanha, a Inglaterra, através de barcos, né? Carrega soldados, cavalos, tanques de guerra também não tinha. Então carros de bomba e tudo mais, homens bombas, carrega todo mundo ali dentro e segue para a Inglaterra. Mas tem um problema. A melhor marinha do mundo, apesar de a França ter o melhor exército, a Inglaterra tem a melhor marinha. Então, se o melhor exército estiver dentro de uns barcos e esses barcos afundarem, já era. Então não tem como o Napoleão Bonaparte tomar conta da Inglaterra através da guerra, através do combate direto. O que ele tenta? Bloqueio continental. O que é isso? Ele proíbe todos os países do continente europeu, que estão no continente europeu, a fazerem qualquer relação de comércio com a Inglaterra. E isso, na ideia de Napoleão, quebraria a economia inglesa. E realmente quebraria. Porque a Inglaterra vive da Revolução Industrial, né? Então eles precisam vender produtos e importar matéria-prima. E Napoleão proíbe todos os países europeus de comprarem os produtos ingleses e de exportarem matéria-prima para a Inglaterra. A ideia é quebrar a Inglaterra, acabar com a Inglaterra através da economia. Até um certo ponto deu certo, mas teve dois países que não obedeceram Napoleão Bonaparte. Não obedeceram. O que eles falaram? Deram de dedo em Napoleão Bonaparte e falaram: eu não vou te respeitar. Quais foram esses dois países? Rússia, que ganhou, né? Napoleão invadiu a Rússia porque eles não obedeceram, levou um cambal, saiu com o rabinho entre as pernas. E o outro país, né? Um país forte, inteligentíssimo, Portugal. Ó, vira. O do Roberto Leal lá, grande país do Roberto Leal. Acho que é Roberto Leal, né? Vira, né? Então, o país lá do Roberto Leal, com Dom João, que era o português rei ali, ele resolve não obedecer a Napoleão Bonaparte. E Napoleão fala: vamos invadir Portugal. E o Dom João, né? Cagão não, essa palavra não pode falar numa videoaula, meio medroso, amedrontado, ele resolve pedir ajuda para os ingleses. E ele vai até a rainha da Inglaterra e pede: por favor, me ajudem. O que a rainha fala? Olha, uma boa ideia seria você fugir para o Brasil, por que não? Duvido que Napoleão vai até lá no Cafundó do Judas para pegar você. E o Dom João pensou, falou: se for de barco eu vou, porque a nado não tem condição. Aí a marinha inglesa falou: a gente escolta vocês até o Brasil. O que aconteceu nesse momento? Neste contexto histórico, a família real portuguesa, junto com toda a corte portuguesa, pega os seus pertences, pega os seus cachorrinhos, papagaio, ouro, prata, documentos, livros, tudo que tem de valor, e bota tudo dentro de um barco, de vários barcos na verdade, e fogem para o Brasil. Então, aí está um contexto, ou seja, Napoleão dominando a Inglaterra, Napoleão dominando a Europa, querendo acabar com a Inglaterra, acaba fazendo com que o rei Dom João fuja para o Brasil. Isso acontece em 1808. Para quem sabe, tem um livro, 1808, de um jornalista, alguma coisa Gomes, não sei. Nós historiadores temos um preconceito um pouco contra jornalistas, né, que escrevem livros históricos, mas o livro é até divertido de ler. Ele parece grosso, mas não é, ele é até meio gentil. O livro é mais ou menos dessa grossura assim. Então, Dom João foge para o Brasil. Aí juntou o contexto europeu com o contexto da colônia. Revoltas na colônia com Napoleão, era napoleônica lá na Europa. O que acontece? O que isso tudo tem a ver com a independência do Brasil? O que Napoleão Bonaparte tem a ver com a independência do Brasil? Tudo! Ele fez o rei cagão vir parar aqui! E o que isso tem a ver? Nada. Não? Tem sim. Vai ler, feliz. Tem tudo a ver. Por quê? Quando o rei Dom João chega ao Brasil, a colônia brasileira passa a ser outra coisa, completamente diferente. Primeiro, a gente tem a mudança política. Que mudança é essa? O Brasil deixa de ser uma reles colônia,
como eram todas as outras, exportadoras de matéria-prima, importadoras de produto manufaturado, para ser a sede do reino, a sede do Império Português. Ou seja, todas as decisões, até o que aconteceria em Portugal, seria decidido aqui no Brasil. Imagine você aí na sua cidade, não sei onde está passando esse vídeo aí, mas imagine você na sua cidade, se de repente alguém tenta invadir o Brasil e o presidente ou a presidenta, ou quem estiver no governo, né, resolva transferir a capital federal que está em Brasília para a sua cidade. Imagine isso. A sua cidade vai ser a sede do governo. Muda um pouco a vida, né, o cotidiano das pessoas que ali moram. Com certeza isso também aconteceu com a colônia brasileira. O Brasil se tornou Reino Unido a Portugal, a sede do governo português. Ou seja, tudo que aqui que ia ser decidido no Império Ultramarino Português vai ser decidido no Brasil. Outra mudança é a mudança econômica. Os ingleses não escoltam a família real portuguesa até o Brasil só por bondade, porque gosta do gorduchão lá e da Carlota Joaquina, a mulher que tinha bigoda, ela tinha bigode, sem contar que ela era manca ainda, ela andava toda manca assim, porque ela teve uma doença lá, quando morava lá, não sei aonde, lá em Portugal, ela teve uma doença e ficou manquinha. E era feia que parecia o capeta virado do avesso. Mas isso não importa nesse momento, né? Tiveram vários herdeiros mesmo assim. O que acontece? Teve a mudança econômica também, porque quando a família real chega ao porto do Rio de Janeiro, uma das condições para essa escolta da marinha inglesa trazer a família real portuguesa até o Brasil, sã e salva, era que quando aqui chegasse, o imperador, o rei de Portugal, Dom João, assinasse o decreto de abertura dos portos brasileiros, né? Acabando com o pacto colonial, acabando com aquela história de que a colônia brasileira só poderia vender e comprar de Portugal. Isso está encerrado agora. A partir do momento em que abre-se os portos às nações amigas, vejam-se Inglaterra, os navios ingleses estarão livres para vir aqui e comercializar os seus produtos. Ou seja, abertura de mercado, né, para venda dos produtos ingleses. Lembrando que lá na Europa há o bloqueio continental ainda. Então, a Inglaterra não sofre tanto porque ela arruma outros mercados, inclusive o brasileiro. Mudança econômica. Nós temos uma modernização na estrutura do país também. Isso é fantástico e isso tem muito a ver com o processo de independência do Brasil. Porque quando Dom João chega ao Brasil, né, aquela draga aqui, né, aquela coisa totalmente, eles acostumados com os palácios portugueses, chegam aqui, tem uns casebres, né, tem uma outra casinha ali que presta, eles confiscam essas casas, né, dos moradores, e os moradores que vão atrás compram uma barraca e vai acampar na praia, né, e eles têm que fazer daquela sede do governo português agora, que é o Rio de Janeiro, eles têm que fazer uma cidade que seja decente, que dê para receber, dar umas festinhas e blá blá blá. Então tem que se modernizar essa colônia. Que tipo de modernização? Primeira coisa, Dom João vai criar o Jardim Botânico. É ponto turístico do Rio de Janeiro até hoje. Agora eu não sei por que ele criou o Jardim Botânico. Se quando ele chegou aqui era tudo mato, para onde você olhava tinha mato, tinha pardal, tinha papagaio voando para todo lado. Mas mesmo assim ele quis criar o seu próprio Jardim Botânico. Continua lá até hoje. Ele também vai criar o Banco do Brasil. Aquele Banco do Brasil que te manda a fatura, né, todo mês. Que você tem vários empréstimos para pagar. Foi Dom João que criou. Maldito! Mas ele criou, né, o Banco do Brasil, e depois ele vai quebrar o Banco do Brasil também. Mas ele cria o Banco do Brasil por quê? Ora, ele trouxe toda a riqueza que ele pôde lá de Portugal, da metrópole, para o Brasil, a nova sede do reino português. Outra coisa que ele vai fazer é criar a Biblioteca Nacional, porque ele também trouxe consigo vários livros. Naquele tempo não tem essa internet que você está utilizando agora. Não tem a Wikipédia. Você tem que andar com livros. Livros! Muitos livros! Percebam que são todos os meus livros, para quem quiser comprar, né? Recortes da Vida. Esse quadro aqui é meu, tá? Fiquem à vontade. Ligue pro... Depois eu passo o telefone aqui embaixo, tá? Mas muitos livros! Ele tinha muitos livros.
e ele precisava de algum lugar para guardar todos esses livros. O que ele vai fazer? Ele vai construir a Biblioteca Real, que existe até hoje também. Ah, eu tô aqui atrás, era um museu, eu esqueci de falar, na Quinta da Boa Vista, que foi inaugurado em 1808. Então você tem uma mudança completa na estrutura, na economia e na política do Brasil. E isso, logicamente, vai alterar a mentalidade das pessoas que aqui moram e aí das pessoas que vêm para cá. Então, a colônia portuguesa chamada Brasil, ela começa a ganhar contornos mais europeizados. A galera começa a comer de garfo e faca. A galera começa a não sair mais correndo pelado pela rua. A galera começa, inclusive, tomar o chazinho das 5. Chá das 5, não? Vai um aí? Vai fazer, então. Então, a galera começa a viver de uma forma mais europeia. Só que há um problema. Você acha que os portugueses ficaram felizes? Você acha que os portugueses ficaram felizes quando o rei abandonou? Não, também não ficaram, né? A gente até ficaria. Uhul, anarquismo! Mas não, os portugueses acharam muito ruim quando o rei Dom João abandona Portugal e foge para o Brasil para não ser morto pelas tropas napoleônicas. Então o que acontece? Acontece lá em Portugal uma revolução também. Viva a revolução! Então eles resolvem fazer a revolução. A espada! A espada, eu adoro essa espada aqui. Eu vou comprar uma espada pra mim ainda. Então, esqueci de dizer, outra coisa que acontece no Brasil é a imprensa, né? Muitos folhetos pra você tomar. Estraguei! Pra você tomar o chazinho das 5. Lendo um jornalzinho, né? A imprensa régia, primeira imprensa feita no Brasil, primeiro jornal feito no Brasil, graças à vinda do rei Dom João. E sem contar também a abertura, o decreto que possibilitava a criação de manufaturas no Brasil, que era proibido enquanto o reino era gerenciado lá em Portugal. Mas falando da espada, ou do espeto, né? Da revolução, acontece lá em Portugal a Revolução do Porto, que por sinal acontece na cidade do Porto. No porto da cidade do Porto, então, a Revolução do Porto. O que essa Revolução do Porto queria? A volta imediata de Dom João. Isso em 1820. Ele veio em 1808 para o Brasil. Em 1820, os portugueses resolvem fazer a Revolução do Porto, falando: ou você volta, Dom João, ou você volta, seu gordo, barrigudo, sem vergonha, medroso, para não dizer outra coisa. Ou você volta ou você perde o trono. E Dom João, né, naquela, e agora? Ser ou não ser? Eis a questão. Mas aqui tem muito mais frango. No Brasil tem frango, no Brasil tem banana, tem abacate, tem tanta coisa boa para comer. O que eu vou fazer lá em Portugal? Comer azeitona? Mas ele ficou, mas se eu não voltar, eu perco a coroa portuguesa. Coroa tradicional na família já, né? Não vou fazer isso, essa sacanagem com a minha família. E ele acaba então voltando para Portugal. Espera aí que tem uma ligação. Então ele acaba voltando para Portugal. já desliguei, tá? Então ele acaba voltando para Portugal para reassumir a sua coroa, o seu trono. Mas quando ele volta, algo muito maléfico espera. Uma constituição para Portugal. Ele, quando volta, ele não é mais um rei absolutista, porque a Revolução do Porto tem também caráter da Revolução Francesa, contra e iluminista, contra o absolutismo, né? Ou seja, o rei volta, mas há uma lei acima do rei há uma lei. Acima do rei há uma lei. Dá um poema isso aí, alguém que sabe? Acima do rei há uma lei. O rato roeu a roupa do rei de Portugal. Então, mas o Brasil não fica órfão, né? Porque os brasileiros também pensam: carambas, Cacildes, como dizia o grande Mussum, né? Se a família real voltar para Portugal, o Brasil ele acaba perdendo todo esse status que ele tinha adquirido com a vinda da família real, né? Toda a estrutura, o Banco do Brasil, a biblioteca, a ideia de ser algo quase europeu, de daqui sair todas as leis que vão abranger inclusive Portugal. Os brasileiros não querem a saída do rei, querem que o rei se mantenha. E aí o rei fica entre a cruz e a espada.
volta para Portugal e assume o trono, ou fica no Brasil e corre o risco de perder esse trono. Então Dom João, na sua brilhantice, né, da carequice, ele resolve fazer uma coisa: eu vou, mas deixo cá o Pedroca, grande Pedroca, Dom Pedro. Então ele volta para Portugal, reassume o trono lá, mesmo que não absoluto nesse momento, e em seu lugar fica Dom Pedro, o seu filho, como príncipe aqui no Brasil. Então ele divide, né, quase um nepotismo. Ele continua rei de Portugal e aqui no Brasil ele deixa o seu filho como príncipe regente, fazendo tudo o que ele quer até um certo momento. Essas consequências a gente vai ver depois no próximo bate-papo aqui. O que acontece quando o pai está longe e filho, catador, pegava mais do que o Mr. Catra aqui, Dom Pedroca, quando ficou sozinho, só fazia festinha no palácio, rapaz. Mas pegou, moleque. Aí a gente vai ver o que acontece depois. Lembrando que nesse momento, uma curiosidade agora, quando Dom João volta para Portugal, ele leva consigo todo o tesouro que ele tinha trazido de Portugal. E o que acontece com o Banco do Brasil? Ele quebra o Banco do Brasil. Então, para quem acha que o Banco do Brasil nunca quebrou, quebrou sim, quebrou logo depois de sua fundação em 1820. Outra coisa é que, nos 13 anos que Dom Pedro havia ficado no Brasil, só há registro de banhos de mar que ele tomou. Não há nenhum registro de banho assim de chuveirinho que ele tenha tomado. Nem a Carlota Joaquina. Então você imagina só a situação das criaturas. Ainda bem que voltaram para Portugal. Até a próxima. Não esqueçam de curtir a minha página no Face. Tem história. Também visite o blog. O blog é temhistoria.wordpress.com. Comentem, curtam, façam o que vocês quiserem. O escambau. Valeu, até a próxima. Bate-papo sabendo mais sobre a independência do Brasil. Depois tem mais.